Olá, seja bem-vindo ao Três Tons de RH. Estou aqui com os meus amigos Sérgio Nogueira e Valéria Fernandes. Seja bem-vindo. A gente vai falar de um assunto bem legal, bem importante, que é o não. Quando o não é legal para você, né? Dar não e às vezes receber um não. Como é que pode isso? Eu acho o não em si, ele já carrega um preconceito, né? Quando a gente fala, recebi um não, naturalmente já vem uma imagem de que algo não deu certo, não é assim? Ele já tem um O preconceito, negativo, né? Parece que vem uma coisa assim, né? já tem um peso, né? O não, coitado, ele já vem de fábrica com problemas, né? Como é que um negócio desse pode ser bom? Não, pode ser bom, sim. Que é o desfecho do não, né? Às vezes você está com algum problema, é uma coisa que te pediram, né? Uma coisa para você, que vai invadir seu espaço pessoal e você se protege, pode dizer um não. Ou às vezes você tem que... às Olha, vezes eu você tem uma aprendi. expectativa... Mundo corporativo é dizer sim. Como é que eu vou dizer não para o meu chefe? Como é que eu vou fazer carreira, desenvolvimento? Pode achar o termo que você quiser dizendo não. Gente, tá o desemprego aí tremendo. Como que eu vou dizer não? Tem que dizer sim sempre. Depois a gente se vira, dá um jeito. Esse sim pode virar um não mais grave, um não mais pesado no futuro próximo, você não acha? Quando a gente dá um sim que a gente não acredita, quanto tempo a gente consegue manter esse sim? Isso é um problema. Porque o não, muitas vezes, ele é um limitador, mas como o Roberto até deu aí a deixa, né? Ele é limitador no curto prazo. Pode ser que no médio e no longo prazo seja aí a grande porta, né? A grande janela que vai se abrir para você na sua carreira, na empresa, seja onde for. Eu tenho, assim, tantas memórias do não, em todos os sentidos, tantas, né? E olha, eu tenho dificuldade, nesse momento eu não consigo me lembrar de nenhuma experiência onde o não estava envolvido, sendo da pessoa, sendo ela recebendo esse não, aonde o desfecho no médio e longo prazo foi ruim. Eu não tenho. O que eu me recordo, assim, em tantos casos, falar de um tipo de não, né? Que é o não quando você recebe um não. Eu acho que um dos nãos mais doloridos é quando o não ele vem carregado do não te quero mais. É o não te quero mais da empresa. É tipo, você é Esse é maravilhoso. dolorido. Você é um super profissional. Dá um certo ódio, né? Quando a pessoa chega para você e fala assim: você é um profissional maravilhoso, você fez um trabalho incrível, você é muito inteligente, você é super competente. Mas a gente decidiu que nessa reestruturação a gente não pode ter mais você. Dói no fundo da alma, né? Então, sabe o que eu acho? É que, falando especificamente desse não, né, que é o não final, né, as pessoas têm uma expectativa, né? E expectativa não satisfeita é uma droga, né? Assim, quando você espera alguma coisa, você não obtém aquilo que você espera, você fica frustrado, triste, né? E esse não final, ele nada mais é do que uma bomba, né? Porque você, sem dúvida, né, a pessoa sem dúvida deve ter colocado o futuro, planejado o futuro dentro da empresa, as coisas que tinha que fazer dentro da empresa. Então, quando Ou pode recebe ter o se não, acomodado, ou pode ter, pode mas estar no no fundo, conforto gostosinho, falar assim, mas eu já ela tem conheço, uma expectativa de ficar na empresa, né? Então, porque está não espera confortável. receber esse não, né? E o Exatamente. ponto é assim que não deixa de ser uma oportunidade para ela ampliar um pouco a sua visão a respeito da própria vida, né? Porque se ela está envolvida num determinado momento, né, naquele quadrado e recebe um não, acho que é uma oportunidade para ela ampliar sua visão, né? Mas isso é muito difícil, né? Que as pessoas realmente têm que assimilar o impacto do não, né? E depois começar a ver, olhar um pouco para fora, né? Até conseguir se transformar aí essa percepção, né? E realmente é muito difícil, né? Eu acho que o mais importante, né, que eu vejo para as pessoas, para os profissionais, é conseguir fazer essas passagens da maneira mais rápida,
né? Então, você tem que sempre ter e olhar se a tua expectativa não é irreal, ou fazer ajustes de expectativa, até porque se você receber um não, você tem que se adaptar e passar rapidamente por isso. Não sei, Sérgio, o que E, gente, não você... podemos esquecer o não. Por que não fui promovido? Então, aquela vaga que muita gente que está assistindo a gente deve ter passado por isso, né? Ou se não, infelizmente, eu acho que vai passar, né? Meio inevitável. Acho que todo mundo passa isso em algum momento de Todo carreira, mundo né? passa. Você está Todo disputando uma mundo. vaga, Todo mundo. todo mundo Olha, vai aqui passar. tem uma coisa Lamento dizer, importante, gente, ó. lamento, lamento. Todo mundo um dia vai perder o emprego, né? Todo mundo um dia vai ser preterido, outro vai assumir a posição e não você. Isso só não vai acontecer se você resolver ser profissional, ter a sua própria empresa. Aí são outras dores, não serão essas, né? Mas se você é funcionário de uma organização, isso vai acontecer, né? Exato. Não é 100% de sucesso em tudo que você entra, né? Não, Não existe isso. Então, é o não. não da promoção. Por que aquela pessoa foi promovida, eu não fui? É uma transferência, uma oportunidade de desenvolvimento. Uma pessoa foi indicada para o MBA, sei lá, um exemplo, né? E eu não fui. Quer Sim, dizer, o não, ele cerca a gente aí na vida corporativa, no mundo, falando um pouco mais do mundo corporativo, de várias formas. E eu acho que o que a gente está discutindo aí é a questão da maturidade, da capacidade de absorver. E eu acho assim que tem muito do, eu acho que a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira. Para mim não é uma coisa de uma hora para outra, que é essa questão da maturidade, né? A partir do momento que você vai se conhecendo, você vai meio... A Valéria falou uma coisa muito bacana em um outro episódio nosso, quem não viu, resgata, que é a questão do propósito, né? São questões importantes de você se conhecer, saber o que quer, porque o que eu quero aqui fazer uma volta é também quando você diz não, que é justamente, será que aquela promoção é para você? Será que você, que é um excelente técnico, a gente vê em algumas carreiras mais específicas, quantas vezes a gente já viu aqui um excelente técnico, um cara de uma área específica virar um péssimo líder? Você foi promovido para gerente, o cara olha assim, meu Deus do céu, não, mas seu salário vai dobrar, você vai ter carro, e ele vai dizer assim, meu Deus, ele vai começar a viver um pesadelo, né? Então, a capacidade, aquela transferência, olha, Sérgio, saiu uma possibilidade de você trabalhar naquele país, lá na Ásia, que posição linda. Eu falei assim, eu não tenho a mínima vontade de trabalhar na Ásia, não é não é o meu ponto. Ou, às vezes, até nos Estados Unidos, que é o Eldorado, né? O sonho de todo mundo, e minha família não está pode não preparada, ser eu da não estou pessoa, preparado. né? Não pode ser da pessoa. Então, eu admiro cada vez mais, eu tenho visto cada vez mais a pessoa que tem coragem de dizer não para situações como essa. Eu acho que elas têm um ponto de contato importante, né, Serginho, que é a maturidade. Você falou essa palavra, eu acho que aqui ela cabe muito bem. É a maturidade que vem do autoconhecimento, que você também mencionou, né? É, é, uma frase, né, um termo, eu adoro o Karnal, Pondé, enfim, são os filósofos aí que vêm nos acompanhando, principalmente nessa época, né, de isolamento. E o Karnal tem uma frase que eu acho fantástica. Quem se conhece nunca se aborrece. Isso é algo que é fundamental, porque quando você sabe o que é relevante para você, né? Quando você sabe como você transita, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, o que você quer da sua vida, né? Para você, para sua família, então nada pode te aborrecer, mesmo não. Você sabe quem você é, você sabe os valores que você tem, você não precisa ser medido através de uma régua de fora. Tudo bem ter referências, inclusive o feedback é maravilhoso, uma ferramenta de gestão que ajuda a todos, já me ajudou muito na vida e ajuda a todos. Mas é importante que você tenha a sua própria régua, tanto quando você receber um não, né? Quanto para você decidir que não é o momento de você aceitar ou a promoção, ou a viagem, a transferência, enfim, o que for, né?
Então, Infelizmente, nós não fomos acostumados a fazer isso, né, não, desde criança. não fomos. Eu acho que essa questão aí do autoconhecimento é importante, né? Primeiro que você tem que se dar conta que você tem um papel importante naquela situação, né? Então, se você disser um sim e aquilo der errado, você sabendo que não é uma coisa que você gosta, você dá um sim assim mesmo, porque as empresas estão acostumadas a ouvir sim dos profissionais, e der errado, né? Isso vai dar com os burnout, você é que está causando essa situação, né? Então é importante você saber exatamente qual é o teu poder nessa situação. A outra, assim, que dizer não é uma coisa cruel, né? Dizer não é uma coisa da realidade, que vai acontecer com as pessoas, todos vão receber sim ou não em determinado momento. Então, isso é importante. E um detalhe, né? Outras pessoas também já passaram por essa situação. Então, você tem que utilizar, de repente, essas coisas para te fortalecer na hora de você tomar a sua decisão. Né? Você tem que tomar a melhor decisão. A melhor decisão é que está vinculada com o futuro. Né? Não aquele momento em que você quer simplesmente dar uma resposta positiva para o seu chefe ficar feliz. Ele pode ficar muito feliz agora, no primeiro ou segundo dia, e depois ver que foi uma Roberto, coisa errada. eu acho que é legal citar uns exemplos assim que a gente viveu para ficar um pouco mais claro, né? Um colega nosso de recursos humanos recebeu uma promoção para trabalhar nos Estados Unidos. Uau! Promoção! Estados Unidos, headquarter, a 2 passos do chairman, caramba! Pegou a esposa, um filho recém-nascido, certo? Fizemos festa de despedida. Cara, agora decolou. Aconteceu. Aí ele foi. De repente ele liga para mim: bom, Sérgio, é o seguinte, eu não sei, meu contrato de 3 anos, mas eu não sei se eu vou ficar. Cara, mal chegou. Aí ele tomou a decisão de alugar tudo. Claro, lá nos Estados Unidos você faz o leasing, mas assim, a televisão ele achou uma empresa para alugar, ele não comprou nada lá. Aí ele começou a entrar numa de que a passagem lá dele ia ser muito transitória. A esposa dele não falava inglês e não tinha aptidão, vamos dizer assim, para aprender a falar o idioma. Ela ia ao médico, ele tinha que ir junto. Então, a mulher começou a sofrer. Ele se reuniu com uma comunidade hispânica, ou seja, sabe quando você muda para aquele país, você acha que está no Brasil? Assim, você ainda acha que está numa comunidade, você não vive a realidade daquele país, você não conhece nada. Perguntava coisas para ele: bom, como é que está aí? Ah, não sei, como é que está a política? Umas perguntas normais. Ele não sabia nada. Resultado, aquilo foi crescendo, ele ficou, juro, gente, 6 meses desesperados para voltar. A esposa acabou voltando antes, ele segurou mais 1 ano, pediu para voltar, arrumou uma posição assim menor, vamos dizer assim, e depois, obviamente, como resultado, ninguém precisa ser mágico para saber, ele saiu da companhia logo depois. Então, é isso que vocês estão falando. Tem que ter conhecimento, tem que estar preparado, né? Tem que saber um pouco mais, assim, essas mudanças, determinadas mudanças, não são fáceis. Você tem que se preparar um pouco, tem que se preparar para elas, né? E Com outra certeza. coisa também que eu quero falar Mesmo aqui. quando é sonho da pessoa, né, Serginho? Quantas pessoas a gente acompanhou, naquele nosso outro banco lá que nós trabalhamos ao mesmo tempo, que queriam muito, né, fazer ali ter um espaço fora do Brasil e que sofriam lá fora, porque é difícil, porque você tem dificuldade de fazer amigos, porque é outra cultura, até a alimentação é diferente. Às vezes você sofre até por pequenas coisas. Então você tem que se conhecer muito bem para saber o que você tem que adaptar. O que para você transita legal, que tudo bem, quais são as suas áreas, né? Que você vai precisar lidar melhor. Qualquer decisão, ela passa por isso. E a história do curto prazo, eu vou decidir agora porque eu não quero ficar desempregado de jeito nenhum, às vezes vira um tiro no pé. E né? essa pessoa, Valéria, quando saiu o anúncio da transferência, todo mundo ficou amigo dela. Imagina, eu quero ficar amigo. Quando ele começou a ter problema, essas coisas rapidamente, infelizmente, todo mundo fica sabendo. Todo mundo se afastou. Algumas pessoas prometeram ajudar, mas com 15 dias saíram fora. Então, de repente, ele estava no barco
Sozinho Olha que também. interessante. O sim, ele recebeu um sim. Um sim virou um não. Não dele, né? Então, acho que é um ponto interessante, né? A gente conseguir analisar e, de repente, trazer para quem está vendo, né, assistindo a gente. Não e sim convivem o tempo inteiro na vida, e na vida profissional não é diferente. Então, conviver com essas duas instâncias, né, com esses dois opostos, sim e não, com a mesma leveza. Eu acho que traz menos sofrimento e diminui o espaço de tempo entre traumas e a ação. Eu queria dar um outro exemplo também aqui, que me incomoda também, por isso que acho que vocês também já passaram, que é uma pessoa... Aqui eu vou citar uma área de vendas, tá? Porque podia citar qualquer outra, mas um cara de vendas. Era um excelente vendedor. E aí ele foi receber uma proposta de mercado para ser gerente. Caramba, gerente. Liderar uma equipe, e estava vinculado também à mudança geográfica, mas vamos nos deter aqui. E ele foi e recebeu um conselho. Cara, você não está preparado ainda, você ainda tem que crescer um pouco mais, você não tem skill nenhum de liderança, o mercado te viu, mas você acha que está preparado? Cara, isso é inveja. Falou assim mesmo, eu presenciei a conversa. Isso é inveja, porque eu fui com uma pessoa para a gente tentar ajudar, eu como RH e outra pessoa tentar dar um conselho, né? como não na física, como a gente fala, né? Não era... Bom, ele achou que era alguma coisa que não era legítimo. Ele foi... Gente, imagina um cara sofrer. Imagina uma pessoa sofrer. Porque ele estava muito bem, era reconhecida, uma pessoa de alta performance, mas não tinha skill nenhuma e não estava preparado. E, de novo, aquela coisa que eu bato sempre também, da promessa. Eu vou te ajudar. Não vai. Esse mundo não tem como, né, você ajudar uma outra pessoa por tanto tempo. Resultado, infelizmente, não foi... Eu acho que foi um longo ciclo de aprendizado para as pessoas, se é o que eu posso dizer assim. Ela não ficou muito tempo. Ela tentou até voltar, mas não deu, não dava mais para voltar, né? E essa pessoa ficou um grande tempo no mercado porque ela ainda achou que podia voltar para o mercado como gerente. Ainda demorou um tempo para a ficha cair e ela assim, ainda tem uma missão para cumprir, ainda tem algumas coisas para fazer. O que parece ser maravilhoso, espetacular, às vezes você tem que estar um pouco mais preparado, eu não sei. Eu já vi muitas situações em que o profissional tem que entregar um trabalho, né? Numa situação completamente surreal, né? Completamente onde ele não tem as condições de entregar, né? E ele diz sim, né? Sim, se compromete com a data, se compromete com a entrega, né? Vira à noite, faz né, das tripas coração para entregar, né? E acaba dando com os pulos na água, né? Acaba errando, né? Assim, eu acho que esse tipo de situação é uma situação que acontece bastante, né? Porque as empresas realmente elas estão acostumadas, né, que seus profissionais sempre digam sim, né? Eu acho que dizer não é uma coisa muito madura, né? Uma posição pode dizer, eu acho que também tem que avaliar, né? Tem que ter o discernimento de se aquela situação é possível ou não, né? Então exercitar isso, né? Assim, olhar os prós, os contras, né? Discutir bastante até para dar resposta. Em determinado momento, você não tem que dar resposta na hora, né? Você tem que pensar um pouco, deixar acordado até com o teu chefe, ou nas situações em que você tem que pensar mesmo, tem que avaliar. Você tem que dar esse tempo, esse espaço para você, né? Porque eu já vi várias situações em que as pessoas se envolvem e depois fica muito ruim, né? Porque ela acaba não sendo uma pessoa que não entrega, né? Também não dá para você chegar para o seu chefe e falar assim, eu preciso tal coisa, tal data. Não vai dar. Fica faltando, vai ficar aquele silêncio, né? Então, quando for dar um não, não cabe, faz parte o não, né? Quando a gente está defendendo aqui. Mas já apresente uma proposta, um plano, né? Um caminho B, para que possa se atingir o que é necessário, seja para a organização, seja para a área, para um projeto, né? O não, ele vem sempre acompanhado de um plano, né? Exato. Não é? Você pode dar uma contraproposta, você pode sugerir para que seja mais tarde,
você pode Sim. negociar um recurso. Acho que está na tua atuação. E tem um outro ponto também. Eu acho que quando você constrói uma credibilidade, cara, o Roberto é o cara que entrega. Se ele diz não, cara, peraí, tem alguma coisa aí, cara. Então, eu também, complementando a ideia de vocês, eu acho muito importante essa credibilidade, as pessoas saberem o que eu penso, o que eu quero da minha vida, da minha carreira, as minhas questões que eu acho que são relevantes, pessoais. Eu não posso mudar para um lugar ou para uma função que eu vou ter que trabalhar 20 horas se minha esposa está grávida ou se tem uma questão de doença que eu tenho que me dedicar pessoalmente. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que também, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas também tem essa construção dessa credibilidade, sabe? Pô, se o Sérgio está falando, se o Robertão está falando, a Valéria falou, peraí, gente, tem alguma... Não vai dar para fazer essa reunião para o conselho em 24 horas levantar nesse nível que a gente quer. Credibilidade é algo que a gente leva uma vida construindo. É o maior ativo que um profissional tem, né? Que um ser humano tem. E não está na empresa, né, Valéria? E não é credibilidade da empresa, é credibilidade profissional, né? É profissional, é da pessoa, né? É o que a gente fala, já falamos também em outros vídeos, que é a questão do falar e fazer, né, em sintonia, em alinhamento, né? E isso traz a credibilidade. Eu queria propor aqui, para a gente encerrar, trazendo uma mensagem aí, pensando na função, na área de recursos humanos. O que o RH pode fazer para ajudar os profissionais de uma organização a lidar com essa história do não, né? Quando o não vira um sim vira um não. Enfim, como é que o RH pode fazer para ajudar nesse processo de amadurecimento que a gente tanto falou aqui? Olha, eu não sei se é bem do amadurecimento, mas eu acho que a questão do respeito, assim, eu queria pegar pelo respeito, né? Porque ao respeito quando eu recebo um não, ou o respeito quando eu dou um não, eu acho que essa pergunta sua é bem, tem vários tipos de resposta, assim, mas eu queria pegar pelo respeito, sabe? Respeitar o outro, respeitar o que ela pensa, respeitar que demitir é um ato, não pode ser uma coisa automática e liga um robô e manda bala, né? Eu gostaria de pegar bem o respeito. Eu acho que a gente tem que bater na tecla do respeito em todos os momentos, ele tem que estar presente em todas as decisões, quando você pensa um funcionário, todos os funcionários. Eu acho que o respeito, para mim, é fundamental em todas as situações. É trabalhar como um valor, né? Esse tema, respeito, né? Eu acho que, como RH, né, eu acho que um ponto importante que dá para trabalhar é exatamente melhorar ao máximo o nível de abertura, né? Que não existe melindre quando a pessoa diz não, né? Assim, dá oportunidade, sim, para as pessoas colocarem seus pontos de vista e a gente estimular isso no processo de gestão de uma maneira geral, né? Quando você tem algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto, né, ter as pessoas terem oportunidade em determinados fóruns, né, de colocar exatamente quais são as limitações que vão ser apresentadas, vão acontecer em determinado trabalho, né, e quando você, né, a função de RH, você estimula isso, acho que fica muito mais fácil na organização e para as pessoas lidarem com o não, né? Lidarem com a negativa e tentar sempre discutir alternativas, né? Acho que o importante, assim, às vezes o não, ele não limita a situação, ele pode ser uma coisa que vai estimular uma saída melhor, né? Sim, acho que esse que é o ponto, né? Então você tem que considerar o não como uma coisa boa, né? Por isso que a gente falou lá, o não é legal. Ele pode ser legal mesmo. A gente volta para a questão também da cultura, né? A gente vai, cultura. Né? E aqui, na verdade, é cultura, e não é cultura de empresa, né? É cultura desde criança. Nós né, nos acostumamos que quando você recebe um não é legal, você já vai, chora no cantinho. Né? Quando o pai e a mãe dão não, é uma coisa ruim. Volta para essa história, recebi um não, sinal que eu fiz algo errado. Exato. E não tem nada a ver. A pessoa boa é aquela que entrega, aquela que nunca recebe um não como resposta. Né? Não. Essa quem sim, passa por cima dos outros. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Não, no futuro das organizações ele tem que ser diferente. As pessoas têm que perceber
Exato. Tem que perceber que é uma situação que vai acontecer. Discussão, sim e não. Eu, particularmente, tenho experiência com programas de autoconhecimento, né, desde, sei lá, muitos anos atrás. A diferença que faz um profissional que se conhece, né, que é maduro, né, em termos de como pessoa, né, que acaba refletindo na vida profissional, a diferença em todos os sentidos, em performance, em comportamento e mesmo nessa questão do alinhamento. Em todos os níveis, né, Valéria? Em todos os níveis. Todos os níveis. Não é e só de alinhamento. Diretor, não. Não, todos os níveis da organização. Todas as pessoas precisam se conhecer e falar, não, mas Valéria, isso não é algo que a empresa deveria se envolver. Por que não? Né? A empresa tem responsabilidade com quem está ali, né, dividindo o seu dia a dia. Por que não? Se isso vai ajudar que a pessoa se torne melhor ainda, e ela vai se tornar melhor ainda em todas as relações, inclusive nas profissionais. Então, trazer esse tema para dentro da organização, que é o autoconhecimento, é algo que o RH tem condições de fazer e, olha, eu sugiro fortemente, né, essa tentativa. E agora, se você gostou deste assunto, se de alguma forma você foi tocado, se você já recebeu, assim, por esse tema, já recebi um não, já quis dizer um não e não disse, enfim, todo mundo já passou por isso, então não é possível que você não. Falei o não. Manda uma mensagem pra gente, fala quando é que você recebeu esse não e como é que foi para você. Faz sentido o que a gente falou por aqui? Você quer acrescentar alguma coisa? Faz uma pergunta para a gente, faz uma provocação, nós adoraríamos responder para você e interagir com vocês, né, Serginho? Isso, com certeza, participem. E se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, vocês já sabem de tudo isso, mas é bom lembrar, tá bom? Nos vemos no próximo. Valeu, gente. Tchau, gente. Até mais.